Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Na mensagem de hoje, estou dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. Este é o capítulo 17. No versículo 1 em diante está escrito: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pudesse um pescoço, uma jatafona, e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá: Chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara a minha ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Até aqui por enquanto. No versículo 1, o Senhor declarou que é impossível que não venham em tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Isso quer dizer que nessa vida haverá pedras de tropeço, porque haverá pessoas que ficam porque há pessoas que ficam lançando no isso para fazer os outros caírem. Mas o Senhor declara que aqueles que ficam lançando pedras de tropeço para fazer o seu próximo cair, e ele diz que ai destes. Por quê? No versículo 2, o Senhor declara que melhor lhe fora que fosse desse a um pescoço uma jatafona e fosse lançado ao mar, que fazia atropelar um desses pequenos. O Senhor Jesus, ele deu a sua vida, né, pelos seus irmãos e irmãs para salvar a eles. Se alguém fizer um irmão de Cristo, por menor que ele for, fizê-lo cair em pecado e ainda fazê-lo se separar da fé, tal pessoa ela pode esperar receber de Deus uma condenação grave e severa. Porque, porque tal pessoa ela fez o sacrifício de Cristo para aquela pessoa ter sido em vão. Toda aquela a dor e a morte horrível que o Senhor sofreu ter sido tudo para nada em relação àquela pessoa que se afastou da fé por causa do tropeço. Isso aqui é uma advertência séria para nós. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não sermos pedras de tropeço na vida de nossos irmãos. E também temos cuidado para não desprezarmos aqueles que creem em Cristo, por menor que essa pessoa for, porque cada um deles tem grande valor aos olhos de Deus e de seu Filho Jesus, pois o Senhor Jesus, ele pagou um preço de sangue para poder ter a todos. E na Bíblia Sagrada, o sangue, ele simboliza a vida. Isso quer dizer que Cristo, ele pagou com a sua própria vida o preço para ter a mim e a você e a todos os escolhidos que já estão salvos e que ainda hão de ser salvos. Os versículos 3 e 4 eu entendo que é uma continuidade de um complemento do versículo 1 e 2. Se algum de nossos irmãos pecar contra nós, se algum de nossos irmãos foi pedra de tropeço para nós, nós temos que ir e repreendê-lo em particular. Por exemplo, irmão, você errou, você quase me fez cair, você me fez mal. Se arrependa do que você fez. Se o nosso irmão se arrepender, nós devemos perdoá-lo e não condená-lo. E o Senhor ele mostra que se porventura 7 vezes no dia ele pecar contra nós, nos fizer mal, mas ele se arrepender, nós temos que perdoá-lo 7 vezes. Então, o que o Senhor está querendo dizer é que nós devemos ser misericordiosos, nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias.
Se fossem necessárias perdoar 1000 vezes, teríamos que perdoar 1000 vezes então. Porque, como eu dizer, nós temos que perdoar uns aos outros se quisermos receber o perdão de Deus. Isso é muito importante, porque no céu só há homens e mulheres que tiveram seus pecados perdoados. Mas no inferno há homens e mulheres que não receberão o perdão do Senhor. Ou, dizendo, no inferno haverá pessoas, só haverá pessoas que não receberam o perdão de Deus. Os discípulos, após ouvirem isso, eles pediram ao Senhor para lhes acrescentar a fé. Talvez o motivo pelo qual estavam pedindo isso é porque eles não acreditavam tanto que eles conseguiriam perdoar a seus irmãos que pecassem contra eles. Mas o Senhor, pelo que ele lhes deu uma correção. Se eles tivessem fé com um grão de mostarda, eles poderiam dizer para uma amoreira ela sair do seu lugar e se lançar no mar, e ela obedeceria. Isso quer dizer que se eles tivessem um mínimo de fé, mesmo se ela fosse pequena, como um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, eles poderiam mandar e profetizar o nome do Senhor Jesus, e o milagre aconteceria. Por exemplo, se eles mandassem para uma árvore ou então para uma montanha sair do seu lugar e ir para o mar, ela iria obedecer. Se eles tivessem um mínimo de fé. Isso quer dizer que o impossível acontece. Pode acontecer. O milagre pode vir se a pessoa tiver fé. Mas os discípulos, eles tinham tanta incredulidade que a fé deles era menor do que um grão de mostarda. Eles não tinham fazer um mínimo. Eles não acreditavam o suficiente para ver o poder de Deus. Nós, irmãos, precisamos ter cuidado com a incredulidade. Deus, ele odeia esse pecado. O motivo disso é porque a incredulidade desonra a ele. Se uma pessoa não crê na existência do Senhor, por exemplo, ela vive como se ele não existisse. E por isso ela vive de qualquer jeito. E sem se importar com o que o Senhor se sente, e também ela não receia em fazer o mal, porque ela acredita que ela não vai prestar conta de nada do que ela faz. Agora, se uma pessoa ela crê na existência de Deus, mas ela não crê nas palavras dele, essa pessoa o está tratando como se ele fosse um mentiroso. E fazendo das palavras dele mentira. Por exemplo, o Senhor ele diz que ele é santo. E também ele declara que ele é todo poderoso. Todo poderoso quer dizer que ele pode tudo. Ele pode fazer tudo. E se uma pessoa não crê nessas palavras, ela está tratando ele como se ele fosse uma pessoa corrupta, uma pessoa imunda, como também está o tratando como uma pessoa que não tem poder algum. Sendo que, na verdade, Deus pode tudo. Ele criou o universo, ele criou as dimensões, ele criou a realidade, o tempo, o espaço, o futuro, a ordem, a natureza e todas as coisas. Se uma pessoa ela não crê em Deus, não convém ela esperar ver o milagre, porque Deus diz: eu honrarei os que me honram. O Senhor ele prometeu conceder honra àqueles que honram Ele. Quem tem fé em Deus honra ao Senhor. Por quê? Porque quem tem fé no Senhor confirma que Ele existe, como também que Ele é verdadeiro e fiel. E essa é uma das honras que o Senhor mais deseja receber. Ser tratado com uma pessoa que diz a verdade e cumpre o que diz. Se alguém crê nele, essa pessoa ela poderá receber um milagre e ver o grande poder de Deus. Que diferente do ser humano, não é um poder limitado.
O Senhor ele pode fazer coisas naturais, mas também coisas sobrenaturais. Algumas ideias que eu lhes dar, o que ele pode fazer, por exemplo, é, fazer peixes voarem e pássaros respirarem embaixo d'água. Uau, uau. Ou então, fazer uma pessoa conseguir voar até o céu. E em um caso conhecido da Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, os, o Senhor fez Sadraque, Mesaque e Abednego não serem queimados quando eles foram lançados na fornalha ardente por Nabucodonosor. Eles não se queimaram, nem um fio de seus cabelos e de suas roupas. O que se queimaram foram apenas as cordas que prendiam eles. O Senhor, ele é maravilhoso e onipotente. Bom, dando continuidade, versículo 8 ao 10, o Senhor ele declara que ele nos diz ele nos ensina algo importante, que nós que estamos servindo a Ele não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação para com o Senhor. Nós não estamos fazendo um favor a Ele. E por isso, não convém nós ficarmos esperando que Deus vai nos dizer: obrigado, meu filho, por me servir. Deus ele não vai fazer isso. Nós não estamos lhe fazendo nenhum favor. E por isso Ele também não nos deve nada. Somos nós que devemos a Ele. O que nós podemos esperar do Senhor é ouvir um elogio se o nosso trabalho foi bem feito. Por exemplo, bom serviço, bom trabalho, meu filho. Você é um servo bom e fiel. Estes aqui são alguns exemplos. Por isso, meus irmãos, sejam humildes e lembrem-se que nós não estamos fazendo ao Senhor mais que nosso seu dever. E por isso também o Senhor ele não nos deve coisa alguma. No versículo 11 ao 19 está escrito: E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta aqui é uma mensagem importante. O Senhor Jesus ele havia entrado em uma certa aldeia e passou por Samaria e Galiléia. Talvez porque ele estava fazendo isso para pregar o evangelho e ensinar a sua sã doutrina como de costume. E numa certa aldeia em que ele entrou, vieram 10 pessoas que eram leprosas, pessoas que elas viviam isoladas da sociedade, porque elas não podiam ter contato com elas para não lhes contaminar. Pois naquele tempo não havia cura para a lepra. Apenas o poder de Deus podia curar isto. Aqueles homens, eles se aproximaram do Senhor Jesus a uma certa distância, e eles estavam falando alto para chamar ao Senhor e para ter misericórdia deles. Talvez você não saiba, mas a palavra misericórdia no hebraico é na verdade útero. Eles não estavam necessariamente pedindo para o Senhor ter um útero por eles, mas estavam pedindo para o Senhor os amar como uma mãe amaria o seu filho. Por exemplo, está disposta a perdoá-los quando errarem, como também ter compaixão deles. O Senhor, ele ouviu o clamor daqueles homens. Ele disse para eles irem ao sacerdote.
Naquele tempo, os sacerdotes, eles também examinavam uma pessoa para saber se ela estava realmente com lepra ou não, se ela realmente estava doente ou não. Bom, e aqueles homens, após eles terem ouvido essa palavra, eles foram até os sacerdotes. E quando eles estavam indo, eles foram curados de sua doença. Mas, infelizmente, 9 deles foram ingratos. Eles receberam um milagre do Senhor, mas o que aconteceu depois foi que eles se esqueceram de Jesus. Assim, provavelmente eles ficaram tão felizes de estarem curados e poderem voltar à sociedade, fazer todas as coisas que eles quisessem, assim, mas não podiam antes, que eles se esqueceram de Cristo, esqueceram daquele que lhes curou e restaurou a vida deles. Mas felizmente houve pelo menos um que enquanto ele viu que ele estava curado do ele voltou dando glória a Deus, glória ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Aquele homem, ele se aproximou de Jesus e se prostrou a ele e ainda o pôs a sua cabeça, sabe, sobre o chão. Aquele homem, ele adorou o Senhor Jesus em espírito. Adoração é prostração. A palavra que se interpreta por espírito é fôlego. Os adoradores que adoram a Deus em espírito são pessoas que dobram seus joelhos a e se curvam, pondo a sua cabeça também no chão, mostrando que os tais, eles adoram ao seu Senhor até mesmo em seu interior. Em seu interior, elas querem exaltar a Ele, exaltá-lo ao máximo que elas podem. O Senhor Jesus, então, ele diz: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Estão os 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? O Senhor, ele estava querendo era chamar a atenção das pessoas à sua volta. Tá? Foram 10 leprosos que vieram a ele pedindo um milagre, pedindo cura, mas 9 foram embora e se esqueceram de agradecer, enquanto apenas um se lembrou de fazer isto. E aquele que se lembrou ainda era um estrangeiro. Os outros 9, talvez, ou provavelmente eram judeus, mas não, como dizer, mas eles não demonstraram gratidão. O Senhor, ele mostra que, na verdade, às vezes, aqueles que não são de Deus são mais gratos, têm mais fé, são mais fiéis do que aqueles que são do povo de Deus. Isso é, como posso dizer, isso tem que ser um motivo para nos envergonharmos quando a gente vê, por exemplo, um ateu ser mais fiel, a amar ao seu próximo mais do que a nós. Nós precisamos não ser menos do que os que são do mundo. O Senhor, no versículo 19, ele diz: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Senhor, ele declara para aquele homem se levantar e ele diz que a fé dele o salvou. Por quê? Aquele homem, ele teve fé no nome de Jesus. E por causa disso, aquele homem ele foi curado, e não apenas curado de sua lepra. A alma dele foi salva da condenação eterna. Porque a salvação, ela não vem pelas obras. Ela não vem pelas nossas boas ações. Ela vem pela nossa fé no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, eu havia dito que nós precisamos não ser menos do que o do mundo. Mas eu quis dizer que nós não podemos, por exemplo, ser menos crentes do que os ateus, ou então menos puros do que aqueles que são do mundo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós devemos deixar ele nos governar e também fazer os seus frutos crescerem em nós.
Se vocês conseguiram entender essa parte da mensagem, peço que deixe escrito o comentário de vocês. Eu entendi o que você quis dizer. Meus irmãos, por aqui eu encerro esta mensagem. Se vocês gostaram dela, peço que apertem o botão de gostei e também compartilhem este vídeo para os seus. E se algum de vocês ainda não é inscrito, se inscreva em meu canal. E também peço que assistam os meus outros vídeos no YouTube, para que vocês sejam abençoados pelas mensagens que tenho enviado. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até a próxima, se Ele quiser.